Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Palavra essa a qual o Senhor, se não me engano, semana passada me levou para esta mesma passagem, mas é exatamente o que nós estamos vivendo nos últimos dias. Mateus 24, versículo 29 até o 35, tem por tema: o sermão continua, a vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Jesus aqui está falando de tudo que ia ocorrer, acontecer antes da sua vinda, sobre o princípio das dores, uma sequência de sermão, no total 5 sermão, no capítulo 24 do livro de Mateus. E aqui chegou na parte da vinda do Senhor. Primeiro ele fala do princípio das dores, que é a guerra, rumores de guerra, perseguição, nação contra nação, reino contra reino, que os inimigos do homem seriam os da própria família, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. E depois o Senhor fala um pouco sobre a grande tribulação. E depois, logo em seguida, ele começa a falar da sua vinda. Aleluia, do arrebatamento da igreja. Então, por aqui, se nós vemos na ordem dos textos, do sermão, nós vemos que nós vamos passar um pouquinho da tribulação. Que o Senhor diz: e quando virdes, pois, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. E segue-se falando: quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Porque é neste momento que o anticristo se revela, Jesus vem. Eu creio que nós vamos passar ainda os 3 anos e meio de falsa paz. Quando ele se revelar que começou a perseguir a igreja, Cristo vem buscar o seu povo para nos livrar do momento da aflição, do momento da tribulação. Isso se nós não já tivermos, no momento da falsa paz, mas eu creio que ainda não, porque o anticristo ainda não se revelou. E pelo cronograma da Bíblia, pela ordem, primeiro ele se revela, depois Cristo vem. Alguns vão pensar diferente, mas nós preferimos seguir a ordem bíblica. Tanto que o apóstolo Paulo falou: não vos enganei, porque não será assim antes que se revele o homem da perdição, da iniquidade, e queira se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus, querendo se assentar na casa de Deus, querendo parecer Deus. E aí sim virá Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Mas como o arrebatamento é algo imprevisível, que Jesus disse que seria
como a vinda de um ladrão para roubar uma casa, como um relâmpago que sai do Oriente para o Ocidente, como abrir e fechar de olhos, né? Pode acontecer também a qualquer momento. Então temos que estar preparados. O próprio apóstolo Paulo já vivia preparado para o arrebatamento. Os discípulos, eles já achavam que ia ser na época deles o arrebatamento. Então temos que estar preparados. Porque muitos vão ser arrebatados, mas muitos, né, felizmente vão provar da morte. E Jesus pode vir mais cedo e a pessoa morrer antes, tem que estar preparado também. O anticristo pode se revelar a qualquer momento, né? Ele se revelando é um sinal para nós. Se revelou, Cristo está nas portas. Jesus disse, quando virdes aqui no versículo 33, ao qual nós lemos, igualmente quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quando virdes todas essas coisas, então os sinais, guerra já aconteceu, né? Pai contra filhos, inimigos sendo o próprio da família, isso é o que mais acontece, né? Nação contra nação, reino contra reino. Mas ele nos deixa uma esperança aqui no versículo 13, ó, do capítulo 24, voltando um pouco o texto. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim. Outra coisa que o povo usava como base, né, para dizer que faltava acontecer isso para Jesus voltar. No versículo 14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Já está sendo pregado. Desde a época de Paulo, ele pregou o evangelho a todas as nações que já existiam naquela época. Na Ásia Menor, na Europa, ele pregou tudo ali. E hoje, a internet leva a pregação da palavra para todo mundo. No Japão, Alemanha, China, todo lugar. Ouve-se a palavra do Senhor através da internet. E tem os servos missionários também, missionárias e pastoras e outros servos de Deus e servas que vão fazer a obra missionária também, leva a palavra, mesmo correndo risco de vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas qual seria o último sinal? É a manifestação do anticristo. É o que eu falei que o Senhor diz no versículo 27, do mesmo capítulo 24. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia. Aleluia. Será num momento, né, rápido, que as pessoas não vão estar esperando, vão ser pegos de surpresa. Aleluia. Jesus diz que naqueles dias, logo depois daqueles dias, né, depois que o anticristo se revelar, que acabar a falsa paz, o sol vai escurecer e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas, porque aí vai começar a perseguição. E no momento que começa a perseguição, aí Jesus vem. É no mesmo instante, é o versículo seguido do outro, ao 29 e o 30. 29 diz, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, ou com grande glória e poder, vai ser a mesma coisa, com poder e grande glória. Então, em seguida, o anticristo se manifestou, aleluia, o sol se escureceu, a lua não deu mais a sua luz, no mesmo instante aparece o sinal do Filho do Homem no céu, o sinal da vinda do Senhor Jesus. Aí muitos confundem, não, isso aqui vai ser no final, quando o Senhor vir destruir esse mundo, fazer outro mundo, jogar o anticristo no lago de fogo, o falso profeta. Aleluia. Mas não, porque se fosse igual lá em Apocalipse, descreve certinho.
depois da grande batalha do Armagedon, que o Senhor vem destruir eles. Aí sim, lá está bem descrito, mas aqui está falando do arrebatamento. Tanto que ele vai falar no versículo seguinte: e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Em seguida, cada versículo seguido do outro. Primeiro o sol e a lua escurecerá. Depois aparecerá o sinal da vinda do Filho do Homem. No mesmo instante, ele envia os seus anjos para arrebatar os seus escolhidos. Aleluia. Para buscar os escolhidos. Ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim diz o Senhor na sua palavra. Aleluia. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Tanto que o próximo sermão vai falar, o sermão continua, exortação à vigilância. Tem que estar vigilante para não perder o arrebatamento. Olha o que o Senhor diz em seguida: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui não está falando da vinda da tribulação, não. Está falando do arrebatamento, daquele dia e hora. Jesus falou: nem os anjos do céu, nem o Filho, nem ninguém sabe, somente o Pai, no dia do arrebatamento da igreja. O dia que nós seremos arrebatados, encontraremos com Ele nos ares, como o apóstolo Paulo falou. Aleluia, porque nos dias, assim como foi nos dias de Noé, vai ser. Hoje nós estamos vivendo dias piores do que os dias de Noé. Pregamos conserto, as pessoas não querem se consertar, a maioria. Pregamos Cristo crucificado, as pessoas não querem aceitar Jesus. Está pior do que Sodoma e Gomorra. Ele disse também, assim como foi nos dias de Ló, será o dia da vinda do Filho do Homem. Aleluia. Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, no versículo 42 e 43, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aleluia. É uma hora que as pessoas não vão estar esperando, assim como quando aconteceu o dilúvio. As pessoas estavam dizendo que Noé estava louco, não estava esperando por aquilo, e aconteceu. Nos dias de Noé, o povo de Sodoma e Gomorra não estava esperando aquela cidade ser destruída, mas veio de repente a destruição. Aleluia. O Senhor disse: bem-aventurado aquele que, quando viu o seu Senhor, achar fazendo aquilo que ele mandou fazer. Aleluia. Porque se achar fazendo coisas más, né? Aleluia. Fazendo coisa ruim, espancando o seu próximo. Eu vou ler essa última parábola rapidinho para terminar o sermão. O sermão continua a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: meu Senhor tarde virá,
Tem muita gente dizendo que Jesus está demorando e se desviando por causa disso. E esses vão se dar mal, infelizmente. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, com os beberrões, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, aqueles que se apostatou da fé, se desviou, não quer saber mais de Jesus, porque Jesus na mente deles está tardando a vir, e voltaram a beber, a espancar, a fazer tudo errado que fazia no passado. O Senhor diz que vai separar esses hipócritas, e a parte deles será no lago de fogo e no inferno, onde há pranto e ranger de dentes. Então vamos continuar firme, como diz no versículo aqui, o qual nós lemos no 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar, lutar, porque a salvação, o céu é tomado à força. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, assim diz no livro de Apocalipse. Temos que perseverar até o fim, lutar e permanecer firme na rocha, contra os ventos, contra a tempestade, contra tudo, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele está às portas. Só falta somente um sinal. Aleluia. A manifestação do anticristo. No mesmo tempo o sol escurecerá e a lua, e aí Jesus virá para buscar a sua igreja. Mas esteja preparado hoje, porque o dia de amanhã, ninguém sabe o que pode acontecer amanhã, só Deus. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.